Namastê. Olá pessoal, meu nome é Daniel Perdigão Campana. Então eu sou professor de Yoga desde 2002 e terapeuta ayurvédico. Eu trabalho também com um antigo sistema tradicional de saúde da Índia. Então são conhecimentos irmãos que aos poucos foram vindo na minha vida e permitindo não só meu autoconhecimento, mas também que eu replicasse esse cuidado para outras pessoas. Estou aqui a convite da Samantha, pessoal do Libra Zen. Muito feliz de me comunicar aqui com vocês da comunidade surda. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal com o yoga e falar um pouco sobre o yoga, a meditação, que são duas coisas que estão muito juntas. Eu conheci o yoga em 2001, que foi quando eu fui morar fora, estudar fora. É um período muitas vezes conturbado na nossa vida, de muita mudança, um período que a gente está iniciando uma caminhada maior para a nossa maturidade, para a nossa autonomia, para a nossa independência, tanto física, né, quanto também mental, emocional. Nesse período, diante desses conflitos internos, eu vinha passar por crises emocionais, como eu vi que acontecia com muitas pessoas ali na faculdade. Cheguei num momento muito difícil, de muita instabilidade mental. Percebi que eu precisava buscar diversas maneiras que pudessem me auxiliar nesse período, para que eu inclusive superasse essa crise, né, continuasse minha caminhada. E obtive muitas, inclusive com a medicina chinesa, a acupuntura, o tratamento com as ervas, fitoterapia, também rede de apoio de pessoas, a família. Mas, num dado momento, percebi que eu precisava fazer isso por mim mesmo. Eu só ia recuperar essa estabilidade emocional e mental, esse autocontrole que eu havia perdido de vista, que estava tanto me atormentando, só ia poder fazer isso eu mesmo. E tinha lá na minha mente um pouco sobre o yoga, que algumas pessoas já tinham me dito na minha vida, sobre a respiração no yoga, que isso trazia tranquilidade para a mente. E teve um amigo muito próximo que me ensinou no momento difícil um exercício respiratório, que depois eu vim a saber, aqui no Ocidente, dentro do yoga, a gente chama de respiração abdominal. Uma respiração longa, profunda, e aquelas poucas vezes, né, que eu pratiquei, aqueles ciclos de respiração me trouxeram uma estabilidade que eu não sentia já há algum tempo. Eu lembro que minha sensação foi como se eu colocasse uma ponta do pé na terra quando a gente está meio que se afogando no mar. Então, que tinha terra ali que eu podia voltar ao meu caminho por mim mesmo. Depois eu conheci meu professor, o professor de yoga em Marília, o Gil, que é uma pessoa maravilhosa. Muitas vezes na vida, justamente nesses períodos, parece que as coisas vão se encaixando, a gente percebe que elas se encaixam. E tive a oportunidade de obter esse conhecimento e ele me convidou para ter a formação com ele. Ele percebendo que eu me dedicava bastante, eu me dedicava não só porque eu gostava, mas porque eu precisava muito do yoga no dia a dia para recuperar essa estabilidade no meu dia. E aos poucos recusei um pouco a jornada, né, que muitas vezes a gente faz, mas depois eu topei e assim a gente foi numa formação por 4 anos, uma ligação ali direta com ele, semanal, né, algumas vezes na semana, dava aula na Unesp, dava aula na academia dele, ele me orientava. Sempre foi muito dedicado, muito detalhista, muito firme para que eu pudesse passar esse conhecimento tão importante de maneira correta e intuitiva também, meu próprio caminho e com humildade sempre. E desde então tenho tanto praticado em diferentes momentos da minha vida e também seguido esse ofício como professor de yoga, muitas vezes inclusive próximo à comunidade universitária, né? Esse convite veio da Samantha, que integra também a comunidade da UFSCar. Atualmente eu estou fazendo as práticas online na minha página do Facebook, Tulasi Yoga Ayurveda, que é retransmitida a pedido da UFSCar, do Sindicato dos Docentes da UFSCar.
Então, muito feliz de me comunicar aqui com vocês, falar um pouco sobre essa minha experiência. No meu entendimento, o yoga é tanto uma ferramenta para você obter saúde, que é um pouco mais o foco que a gente tem aqui no Ocidente, como algo terapêutico, mas muito mais que isso, é uma ferramenta para o seu autoconhecimento, para que a gente supere os nossos condicionamentos, das nossas experiências de vida, que muitas vezes deixam as coisas pouco integradas, pouco acomodadas dentro da gente, limitam muito da gente ter novas experiências na vida ou nos trazem sofrimento. Yoga, esse conhecimento tanto pode salvar vocês de uma situação, nos salvar de uma situação difícil, quanto ser uma ferramenta desse centro interno, esse eu interior, como a gente diz no yoga, que é um centro para uma experiência de vida muito mais rica, com saúde física, mental e, sobretudo, que a gente tenha também um caminho, como a gente diz, um caminho espiritual, um caminho em que a gente progrida para a integração do nosso eu com tudo que está à nossa volta. Bom, então o yoga, né, no Brasil a gente às vezes fala yoga, né, como se escrevesse com i, com acento, e não está errado, porque é uma palavra, né, estrangeira, um estrangeirismo, palavra que vem de outra cultura, a gente não tem obrigação de falar certo, mas lá na raiz desse conhecimento da cultura de onde ele veio, que a gente entende hoje como Índia, se diz yoga, que é o O fechado nessa língua antiga que é o sânscrito, não tem o O aberto, mas e o Y é esse I curto, yoga. Mas não há necessidade de corrigir ninguém, né? É uma questão às vezes que também expressa uma abordagem, uma adaptação à nossa cultura, mas a norma culta seria yoga. Bom, o que quer dizer yoga? A palavra yoga quer dizer união, vem de um radical que é yuj, ele pode compor outras palavras, né? Um exemplo que tem em outras línguas é a peça que une, por exemplo, a carroça, a carruagem aos cavalos, né? E há toda uma analogia a respeito disso. Bom, então união do que com o que? Então, união seria a união com o nosso eu interior e bem como com o absoluto, com todo o universo à nossa volta, né? A união da nossa essência com a essência de todas as coisas, né? As coisas todas, manifestas e não manifestas. Então, o que é entendido no yoga como essa união, como esse estado interior que a gente atinge? Quando se pratica o yoga, se adquire um estado de estabilidade, um estado não só de tranquilidade, de serenidade, mas é um estado em que nosso órgão mental, a nossa mente, a manifestação dela da nossa consciência, não é perturbada por variações, nem emocionais, nem de qualquer tipo de informação que está chegando para nós do meio externo ou qualquer coisa que está se passando com o nosso corpo ali na hora. E aí, nesse estado que você permanece, você encontra essa paz, essa tranquilidade. Essa união se dá com algo dentro de nós que já é estável, né? Muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente pode passar uma vida toda sem se dar conta que a gente tem esse refúgio e esse patamar interior, né? Essa referência que é o nosso eu interior. Então ele é como se fosse um eu, né, diante de tantas formas que a nossa personalidade se manifesta e muda ao longo de um dia, ao longo da vida. Os antigos yogis encontraram dentro deles esse eu que é como que ele se observasse todos os outros eus que se manifestam na nossa pessoa. A nossa mente, por outro lado, ela tende a se identificar com todas as flutuações, com todas as mudanças em torno dela. É dito que, inclusive isso na meditação,
que a mente é como um cristal, então ela reflete tudo que está em volta dela. Então muitas vezes a gente culpa muito a nossa mente, que a minha mente é inquieta, a minha mente me atrapalha, né, e etc e tal. Na verdade é na natureza da mente mudar e se adaptar às mudanças em volta dela. Agora, é como a gente educa a nossa mente, né, como a gente condiciona a nossa mente, é que acaba nos trazendo desequilíbrios, né? Então, quando a pessoa pratica yoga, ela é yoga, ela está em yoga. Na verdade, a grande busca do praticante é ele permanecer nesse estado todo o tempo. Dito de uma maneira mais literal, mais acadêmica, é dito que o yoga é a supressão de todas as flutuações do órgão do pensamento. Então, a pessoa, para atingir esse estado, ela pode se sorver de ferramentas, né? E os antigos mestres, né, nos deram, né, desenvolveram e nos deram determinadas ferramentas para que a gente desenvolva essa autoatenção, essa interiorização, essa autoobservação e essa observação do mundo à nossa volta a partir desse centro, esse centro de consciência, para que ele olhe para a realidade a partir daquele ponto estável, imutável. E aí sim ter a mente clara para viver as experiências da vida, né? Então, a gente muitas vezes quando pensa no yoga, né, a gente lembra de imagens, né, que são aquelas posturas difíceis, acrobáticas, mirabolantes, às vezes até esquisitas, né, para quem vê de fora, e acaba isso até distanciando a gente, né? Será que isso é para mim? E gera uma certa insegurança a respeito da gente mesmo, né? Mas na verdade o yoga consiste não só das posturas físicas, né, e também do exercício respiratório, que são já dois métodos que eu estou apontando aqui, que são antigas técnicas do yoga, né? O yoga também pressupõe que você desenvolva uma postura ética, baseada na não violência, né, na não agressão, com você mesmo e também com o meio externo, e que você pratique a meditação para que você seja capaz de equilibrar os seus sentidos físicos, sua visão, seu paladar, seu olfato, seu tato, e que essas flutuações, né, esses condicionamentos do nosso corpo não nos perturbem a mente, né, que você possa concentrar sua consciência num ponto, portanto abstrair os seus sentidos, viver com eles harmoniosamente e se concentrar. E nesse ponto até que você purifique a sua mente, e já aí é o último estágio do yoga, que a gente conhece como nirvana, como iluminação, como liberação, ou moksha, que é aquela pessoa que atingiu um estado que não é condicionado da mente, nem pelas experiências emocionais que ele já teve na vida, essa carga toda, e nem tampouco pelos condicionamentos normais biológicos, né, que o corpo está sempre entendendo como dor ou como prazer, e que a partir daí a gente começa a adquirir memórias e experiências que são condicionadas a esse primeiro condicionamento que nosso corpo já tem. Então, o yogi, o iluminado, é aquele que superou todas essas coisas. Então, o que os antigos mestres fizeram? Eles se voltaram para dentro deles mesmos, né, em locais mais ermos, isolados, dentro de florestas, montanhas, cavernas, e praticaram, desenvolveram técnicas, né? Eles observaram o corpo deles, movimentaram o corpo, observaram a respiração, observaram o funcionamento dos sistemas do corpo, dos órgãos, e percebendo os benefícios da postura, como essas posturas agiam no corpo e também na consciência deles, e desenvolveram toda uma técnica de posturas e movimentos e várias técnicas também respiratórias que agem tanto fisiologicamente
quanto na consciência de cada um que pratica, para que a mente seja descondicionada, para que a pessoa tenha saúde, né, para seguir o caminho na vida dela e o caminho espiritual para a liberação dela. Então, popularmente, como a gente conhece no Brasil e no Ocidente, de uma forma geral, o yoga vem como uma forma de terapia, uma forma de obter saúde física e mental. Como eu já falei aqui um pouco, na Índia, ele é um caminho de autoconhecimento, né? Um caminho de união com o seu eu interior, com o absoluto, e um caminho de transcendência dos nossos condicionamentos mais profundos. E a saúde é algo que você obtém para poder trilhar esse caminho, é uma consequência da prática. Aqui, para a gente desenvolveu aqui no Ocidente, né? A gente desenvolveu essa abordagem voltada para o nosso dia a dia. Ora, no yoga também há uma prática que é para o dia a dia, uma disciplina para o dia a dia, né? Ela não é só uma prática para aquela pessoa que está retirada num caminho espiritual fora da sociedade. Os yogis também desenvolveram para que todas as pessoas, qualquer corpo, qualquer pessoa, qualquer fase da vida pudesse praticar algum tipo de yoga. Então o yoga ele é um conhecimento que foi conquistado pela introspecção, pela intuição e nos foi passado. É um conhecimento universal. Então, quando a gente pratica yoga, a gente está refazendo esse caminho pelo nosso próprio corpo, né? Você pode praticar com um professor, né? Solicitar esse serviço, remunerar um professor, está remunerando, na verdade, o tempo que ele dedicou de conhecimento, o tempo que ele está com você. Mas esse conhecimento do yoga, ninguém pode cobrar. É um conhecimento universal da humanidade. Então, nesse sentido, estou muito feliz aqui de falar com vocês, de trazer para o Libra Zen, porque eu pesquisei um pouquinho yoga para a comunidade surda e encontrei pouquíssimas coisas. Pesquisei em português, achei poucas coisas aqui no Brasil, e pesquisei um pouco em inglês, achei alguma coisa na Inglaterra, Estados Unidos. Tem pouca gente, infelizmente, se dedicando a isso. E uma frase que me vem à mente, né, que uma grande amiga minha, uma grande mestra me lembrou uma vez, é que existem tantos tipos de yoga quanto tipos de pessoa. E desde então, e pensando nessa minha experiência com dar aulas de yoga, recentemente, inclusive, um aluno, eu dou aula na UFSCar, né, para a UFSCar, lá na Universidade Federal de São Carlos, e ele é um aluno que tem deficiência auditiva, um aluno surdo, e como ele chegou numa turma que é uma turma geral, a gente conversou com pouco tempo antes só da prática, né? A gente conversou brevemente, né, improvisadamente, falei assim regras básicas para ele e ele se virou muito rápido, né? Falei, poxa vida, o yoga realmente é uma coisa muito intuitiva. Sempre converso com ele se ele teve dúvidas, né? Alguma coisa durante a aula, se é necessário, eu chego até ele, me comunico com ele, né? E depois aqui em casa, desde o pedido da Samantha, eu fiquei pensando como seria uma aula para a comunidade surda, né? Quais poderiam ser as adaptações dentro de uma prática de yoga. A prática de yoga, como a gente pratica aqui nas aulas, né? Ela consiste normalmente de um relaxamento inicial, de um exercício respiratório e depois de posturas físicas e movimentos que estão contidos dentro da dinâmica da respiração, né? Onde a gente tem o foco mental na nossa respiração, o foco mental no corpo, o foco mental no momento presente. Então o yoga tem essa prática individual, essa experiência individual. Todas as pessoas que estão ali individualmente estão nessa prática. E eu estou ali apenas para conduzir essa prática. E aí fiquei pensando como seria uma turma, por exemplo, constituída só da comunidade surda, né? Como eu faria? Porque muitas posturas do yoga, em dado momento você fecha os olhos e relaxa a cabeça, né? Bem como você vai só retornar a cabeça, abrir os olhos de novo quando você precisa novamente
visualizar o que o corpo do professor está fazendo. E já nisso eu fiquei pensando maneiras de como dar a instrução correta, né, que passe as informações necessárias para que a pessoa chegue naquela postura, permaneça na postura e depois execute o movimento para sair dela, sem que esse estado mental dela seja perturbado com uma preocupação de uma atenção se ela está fazendo correto, se ela está perdendo alguma informação. E aí procurei um pouquinho alguns recursos, né, das poucos professores que eu achei na rede, né, na internet, né, e tem vários recursos. Muitos usam a variação da luz da sala, outros usam algum recurso físico do toque ou vibração do solo. Eu pensei muito, por exemplo, a respeito da respiração, né? Que na prática do yoga você aprende a aprofundar a respiração. A respiração ela é longa, profunda. É uma respiração que é muito parecida com a que a gente faz quando está dormindo. E você pode, por exemplo, instruir a pessoa para que ela conte a respiração, né? Ela vai entender que em determinadas posturas ela vai adentrar a postura inspirando, porque ela está expandindo o tórax, né? E que outras posturas ela está esvaziando o pulmão, soltando o ar, por exemplo, porque ela está contraindo o tórax. Então isso já é uma regra geral que acaba se tornando intuitiva do corpo. E aí eu pensei, poxa, e para ela permanecer quanto tempo na postura? Já é uma ideia do que a gente pode praticar, do que você pode praticar em casa, que é, você pode contar as respirações, né? Ciclos de respirações, né? Então, se o professor inspira e expira num determinado tempo, ou você na sua prática individual, é um ciclo respiratório, uma inspiração, uma expiração. Se você faz isso por 3, 4 vezes na permanência de uma postura, após isso você vai sair da postura, ou inspirando, expandindo o tórax, ou esvaziando se você está indo para uma postura de relaxamento na direção do chão. E a partir daí comecei a pensar como seria, né? Então, tomara que a gente, além de falar, em dado momento a gente possa, de fato, ir às vias de fato, né? E praticar o yoga juntos, né? A gente possa desenvolver alguma coisa juntos. Então, o yoga é esse saber universal, pessoal. Esse saber que é um saber intuitivo, que tem métodos desenvolvidos há 5.000, 6.000 anos, né? Que estão aí para todas as pessoas praticarem, todo tipo de pessoas, né? É um saber de voltar para dentro de si. Esse exercício de estar numa postura física, de fazer o exercício respiratório é apenas uma parte do yoga, né? Existe toda a parte ética, a meditação, isso vai influenciar até certa medida a sua alimentação, de todas as formas como você se alimenta das informações do mundo externo, das emoções que vêm do mundo externo, das suas emoções. Ele vai gerar para você esse centro inteiro, vai ajudar que você desenvolva esse centro de observação interior. Ele vai possibilitar que você desenvolva uma boa digestão mental, uma boa digestão física, para que você se integre. O propósito do yoga é integrar você ao seu próprio ser e integrar você ao universo à sua volta. Então, ele tem tudo a ver com a gente adaptar para quem da comunidade surda for afins de praticar, né? Então, esse aspecto da integração do yoga é um aspecto que você treina a sua mente, né, para se descondicionar dos condicionamentos das suas emoções, das suas vivências anteriores, para que você integre todas elas, que você possa viver de uma maneira singular, única, a cada experiência da sua vida. Né? Esse é o grande propósito de yoga, é para que você tenha saúde para fazer isso. Então, você praticar
uma postura, um exercício respiratório, que para que você atinja esse centro de atenção, como se fosse um laboratório, cada postura que você está se vendo aquela mesma pessoa numa mesma situação totalmente diferente, que você não está acostumado, que é o que acontece muitas vezes na vida, né? Então, quando você for estar fora do seu tapetinho, que não vai estar na prática física do yoga, você aos poucos vai ter esse estalo de se observar de novo, para você ter de novo esse centro da sua consciência e poder viver a experiência sem tomar o momento pela realidade total, porque senão a gente, qualquer coisa boa que acontece, a gente fica feliz, qualquer coisa ruim a gente fica extremamente triste, fica nessa flutuação. O yoga ele vive, né, todo mundo está praticando buscando o seu centro, o seu equilíbrio, ele vive todas as emoções como toda pessoa. Mas o que ele vai poder ter como ferramenta é a autoobservação, esse eu interior, né? Integrar as emoções dele, poder ter essa estabilidade da consciência, mais do que isso ainda, ter uma fluidez pela vida, né? Fluir pelas emoções da vida, pelos estágios da vida. Então, muito feliz de me comunicar aqui com vocês, falar um pouco sobre essa minha experiência. No meu entendimento, o yoga é tanto uma ferramenta para você obter saúde, que é um pouco mais o foco que a gente tem aqui no Ocidente, como algo terapêutico, mas muito mais que isso, é uma ferramenta para o seu autoconhecimento, para que a gente supere os nossos condicionamentos, das nossas experiências de vida, que muitas vezes deixam as coisas pouco integradas, pouco acomodadas dentro da gente, limitam muito da gente ter novas experiências na vida ou nos trazem sofrimento. Yoga, esse conhecimento tanto pode salvar vocês de uma situação, nos salvar de uma situação difícil, quanto ser uma ferramenta desse centro interno, esse eu interior, como a gente diz no yoga, que é um centro para uma experiência de vida muito mais rica, com saúde física, mental e, sobretudo, que a gente tenha também um caminho, como a gente diz, um caminho espiritual, um caminho em que a gente progrida para a integração do nosso eu com tudo que está à nossa volta. Então, torço muito para que a nossa experiência evolua também para isso. Eu estou à disposição, tanto do pessoal do Libra Zen, quanto da comunidade surda aqui em São Carlos, que num período que a gente possa até, inclusive, se encontrar presencialmente, né? E quem sabe a gente desenvolve essa linguagem, com certeza tem palavras que talvez não tenha na linguagem de Libras, né, que são termos de outra cultura, como não vai ter em outras culturas e na linguagem para surdos de outros países, né, de outras culturas. Quem sabe a gente desenvolve isso juntos, né? Então eu agradeço muito a possibilidade. Namastê.